Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos começando aqui mais uma aula, de nosso programa aí de Química Geral. E nós estamos aí iniciando, o contexto, das reações químicas e suas relações. Então, na aula de ontem nós fizemos uma abordagem inicial, sobre o que seriam as reações químicas. Discutimos um pouco como observar, as evidências de que de fato uma reação poderia estar acontecendo e seguimos apresentando os tipos de reações químicas, mostrando alguns exemplos e o balanceamento. Então vamos fazer um apanhado geral, do que discutimos. Então nós falamos das transformações, que essas transformações podem ser do tipo física e química. Mostramos que as transformações físicas são aquelas onde vai acontecer, uma mudança na forma de apresentação dessa matéria. E apresentamos como exemplo o simples fato de você ter uma folha de papel, tá, no seu caderno. Então imagine que você vai pegar essa folha, vai destacar ela do seu caderno, vai picotar em vários pedacinhos, vai amassar, vai jogar ao chão, depois vai apanhar, tá? E colocar no lixo. E o tempo todo você observa que não deixou de ser papel, só apresenta-se em diversas formas, na natureza. Essas formas das quais já foram mencionadas. Agora imagine que você vai pegar esse mesmo papel que você destacou e você vai submeter ele a uma fonte de ignição, vai tocar fogo, vai pôr fogo nesse papel. Então, ao término, da queimagem desse papel, você vai observar as cinzas. Então, significa dizer que houve uma mudança, na forma de apresentação dessa matéria. Antes era papel com todos os seus constituintes químicos. Na sequência, quando você pôs fogo, se transformou em cinza, que tem uma outra composição química associada. Então, houve uma mudança total, da apresentação da matéria, se transformando em outro tipo ou outros tipos de substâncias. Nesses casos, fica evidente que estamos diante, de uma transformação química. E quando se fala em toda transformação química, pessoal, sempre ela vai vir atrelada à existência de reações químicas. E o que são reações químicas? Entende uma reação química como sendo um processo em que novas substâncias são formadas. Não precisa nem você fazer a leitura de outra coisa. Então, as substâncias elas são formadas, novas substâncias são formadas. A partir de quê? De outras substâncias que são rompidas. Imagine que vocês agora vão pegar o conceito de substância, de ligação química que está associado, que está juntando cada um desses átomos, e você agora vai romper com essas ligações, vai quebrar essas ligações. No ato que você quebra essas ligações, você vai observar se a forma com que ela está se apresentando existe alguma condição que por afinidade química promova juntar de novo, formar essas novas substâncias. Então, quando isso acontece, a reação química ela acontece. Quando isso acontece, a reação química acontece. Que coisa linda, né? Então, o que é que a gente tem que observar? Para poder uma reação acontecer, precisa entender quais evidências podem direcionar para que você visualize, se estiver no laboratório, ou para que você perceba a ocorrência dessas reações químicas. E como você vai identificar? Olha, uma delas é liberação de calor. Então, a liberação de calor, a liberação de gás, efervescência. Então, imagine que você está com uma tremenda dor de cabeça. E você vai tomar aquele remédio que você coloca na água e borbulha, Acho que tem sorrisal, tem várias outras substâncias. Aquela efervescência que você está observando é a superfície de contato do material entrando em contato com outro material, tá certo? E aí promove, essa reação química, caracterizando-se aí pela liberação de gás por essa efervescência. Outros tipos de reações são caracterizadas quando você observa uma mudança de cor, uma mudança de odor,
tá certo? Então, às vezes você tem uma substância que é incolor em contato com uma outra substância que é incolor, ao misturar vai transformar um líquido, né, amarelo, ferroso, da cor, avermelhado, cobreado. Então, essa mudança de cor também é uma evidência forte que a reação química está acontecendo. Um outro é a formação de uma chama ou luminosidade. Todos vocês já devem ter observado os vagalumes, né? Então, os vagalumes, eles têm aquela luminosidade na ponta, né? Quando eles andam à noite, a gente consegue observar aquele colorido. Então, isso tudo vai trazer para a gente, né, uma evidência de uma reação química acontecendo. Então, fica a curiosidade, vocês que são futuros ecólogos, tá? De entender no meio animal, né, seja vertebrados ou invertebrados, observar onde é que as substâncias químicas estão presentes e quais reações metabolizam, né, o processo de constituição, né, desses organismos. E aí, uma outra fonte, né, de evidência forte aí é a formação de um sólido ou ao misturar duas soluções. Gente, a formação de um sólido fica claro, deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês. Então, imagine que você está misturando duas substâncias com água. Uma delas solubiliza totalmente. Então, solubilizar quer dizer pegou toda a parte sólida e foi dissolvida, né, no meio líquido. Agora, vamos dizer que nesse meio tem uma substância que não se dissolva 100%. Então, ela é parcialmente solúvel. Então, significa dizer que, vamos dizer assim, que tem a baixa solubilidade em água. Então, aquilo que não vai solubilizar vai ter uma densidade maior. Se tem uma densidade maior, se você está observando isso no espaço de um recipiente, ele vai se depositar no fundo do recipiente, tá certo? Então, a gente chama isso de precipitado. Então, na química, quando escutar esse nome precipitado, tá certo? Ou corpo de chão, você vai estar atrelando a isso que são substâncias que têm baixa solubilidade naquele solvente. No caso, geralmente, a gente está tratando aqui de soluções aquosas, reações em meio aquoso. Então, o solvente, né, é a água que você vai estar utilizando para promover a dissolução, né, desses materiais. Tá certo? Então, nós temos aí a liberação de calor, de gás, uma efervescência, mudança de cor, odor, formação de uma chama, luminosidade, e é também a formação de um sólido, né, que tem baixa solubilidade. E tem um outro ponto que é desaparecimento das substâncias iniciais. Então, você tinha uma substância inicialmente, do nada, quando misturou, ela desapareceu. Então, isso também é uma evidência de ocorrência de reação química, tá certo? Toda reação química, pessoal, ela pode ser representada através de uma equação. Nós falamos isso, né, na aula passada. Então, essa equação que a gente chama de equação química, ela vai dispor todas as substâncias que estão participando do processo antes da reação acontecer e após a reação acontecer. Imagine que você trabalha numa fábrica de produção de calça jeans. Então, você vai ter todos os insumos iniciais, toda a matéria-prima inicial, que ao entrar em contato, vai submeter ao meio reacional e vai sair como produto a calça jeans pronta. Então, a equação química funciona exatamente com essa mesma dinâmica. Sempre você vai ter as espécies que vão estar reagindo, que vão aparecer antes, né, dessa seta aqui, e as espécies que vão ser produzidas, que, claro, vai se chamar produto. Então, os reagentes, eles vão ser consumidos e os produtos, eles vão ser formados, tá certo? Então, imagine, quebra-se as ligações químicas são quebradas. Se houver afinidade química, vai haver uma nova recombinação decorrente de quê? Da colisão que vai acontecer entre essas espécies. Se essa colisão for efetiva, vai gerar uma energia adequada e suficiente para que promova a recombinação dessas espécies, conduzindo à formação de produtos. E aí, esses reagentes ou esses produtos que vão aparecer na reação, eles podem estar em diversos estados físicos diferentes, né? Em estados físicos diferentes, pode ser gasoso, tá certo? Que representa por esse G, vapor V,
líquido L, sólido S, na condição de um cristal representa por C. Se tiver em meio aquoso, a gente coloca esse AQ, que é para representar que está em meio aquoso. Se houver uma liberação, desprendimento de um gás, representa com a seta inclinada, como está aqui apresentada. Se tiver a formação de um precipitado, você indica na reação, ou vem indicado, né, no problema que você estiver analisando, com uma seta para baixo, para indicar que no fundo do recipiente, na parte de baixo, está depositado a formação de um composto que tem baixa solubilidade naquele meio, certo? A gente chama isso de formação de precipitado. Quando precisa aquecimento, no caso das reações de combustão, você representa por um triângulo, tá certo? Então, esse triângulo, para nós, indica aquecimento. Quando tem presença de luz, a gente representa por esse símbolo aqui, que é lambda, tá certo? É uma letra, acho que é uma letra grega, se não estou enganado agora. E quando você quer indicar que uma reação acontece tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, o que é que eu estou querendo dizer? A mais B reage de forma C, assim como C se decompõe formando A mais B. Então, a reação tanto acontece no sentido direto como no sentido inverso. A gente chama isso de reação reversível. Para identificar que a reação é reversível, na apresentação da equação química, que representa aquela determinada reação, nós indicamos por essa dupla seta. Quando ela só acontece num único sentido, a gente representa como está aqui, ó, com uma única seta apresentando, né, que o reagente está sendo convertido em uma determinada quantidade de produto. Toda reação, né, que é representada por uma equação, vão ter os reagentes e os produtos. Ao lado vai aparecer esses números. Aqui é 1 quando não aparece, tá? Esses números são chamados de coeficientes ou coeficientes estequiométricos. É o valor que vai indicar, né, se a reação química está balanceada ou não. Balanceamento nós vamos falar ainda nesta aula, certo? Então, o que é que acontece? Nesta reação, você tem 2 mols de moléculas de hidrogênio que estão reagindo com 1 mol de moléculas de oxigênio e estão produzindo 2 mols de molécula de água. Aí, para você verificar, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, o balanceamento, o que tinha antes da reação acontecer, tem que ser mantido após a reação ter sido declarada, né, que aconteceu a reação. Então, aqui nós temos 4 hidrogênios, aqui tem 4 hidrogênios. 2 oxigênios, aqui tem 2 oxigênios. Então, é imprescindível que vocês possam verificar se a reação química ocorreu. Se ela ocorreu, significa o quê? Significa dizer que no ato da colisão, essa colisão foi efetiva e houve uma liberação de energia suficiente para quebrar, né, as ligações. As ligações químicas foram quebradas no ato da colisão e a energia que foi gerada decorrente desta ação foi suficiente para levar à formação das novas substâncias que nós chamamos de produtos desta reação. Portanto, os produtos são formados e os reagentes eles são transformados, ou seja, eles são consumidos, são gastos, são eliminados e os produtos vão ser sempre o quê? Formados, criados, produzidos. Então, essas são palavras sinônimas para que você indique a formação de uma reação. Olha, é importante que essas reações, ao absorver energia, tá certo? Na forma de calor, elas são classificadas de 2 formas. Podem ser reações exotérmicas e reações endotérmicas. Imagine que você está numa montanha-russa e você vai passar por toda aquela adrenalina, por todo aquele processo, né, de submeter àquela diversão. E aí o que é que vai acontecer? Você vai entrar aqui no carrinho, você vai estar na condição reagente. Para que você chegue ao término do percurso da montanha-russa, você vai ter que submeter a todas as manobras, a todos os movimentos que o percurso vai oferecer. E aí, quando a gente se trata na questão de produção de energia, esses reagentes, eles vão colidir, como está aqui apresentado, ó,
que são os reagentes, eles vão colidir um com o outro. No ato da colisão, essas ligações químicas vão ser rompidas, vai haver a produção ou liberação de uma quantidade de energia, dependendo se a reação for exotérmica ou se ela for endotérmica. Essa energia sendo suficiente, o que é que vai acontecer? Você está aqui no carrinho. A cachorra começou a dar show. Você vai estar aqui no carrinho. Nesse momento, o que é que vai acontecer? A energia que vai ser gerada tem que ser suficiente para que você suba, né, aquela ladeira que está lá na montanha-russa, para poder você descer. Porque senão o carrinho vai chegar aqui na metade e ele vai voltar. Por quê? Porque a colisão não foi efetiva. Se a colisão não foi efetiva é porque não teve afinidade química entre os reagentes. Tá certo? Para poder quebrar as ligações e produzir a quantidade de energia que a gente chama de energia de ativação, tá certo? Então tem que chegar no ápice aqui, ó, nesse topo. Se não chegar nesse topo, não vai produzir, tá certo? Então tem que alcançar o que a gente chama de complexo ativado. Então colidiu, quebraram-se as ligações, produziu energia. Essa energia decorrente de uma colisão efetiva sempre vai ser a energia necessária, que a gente chama isso de energia de ativação, para alcançar o complexo ativado e levar à produção de produtos. O que acontece? Que nesse ato aqui de acontecimento, essa quantidade de energia pode indicar que a reação liberou energia, chamando-se então de reação exotérmica, ou absorveu energia, tá certo? Absorve, libera, tá certo? Esse ΔH chama variação de entalpia, é a energia envolvida no processo. Então, nesse caso aqui, reação endotérmica, tá certo? Então, reação endotérmica absorve energia. Reação exotérmica libera energia. Tudo bem, pessoal, até aqui? Nunca se esqueçam, quando vocês se depararem com um gráfico dessa natureza ou dessa outra, pense sempre que você vai estar numa montanha-russa e que você precisa cumprir o caminho da montanha-russa e descer. Uns vão descer com os cabelos em pé, outros vão descer assustados, mas vão ter gostado de viver aquela adrenalina, de curtir aquela energia envolvida, tá certo? Então, para que aconteça a conversão dos reagentes em produtos, tem que ter colisão, e essa colisão não é qualquer colisão, é uma colisão efetiva. E o que é uma colisão efetiva? É aquela que vai gerar energia suficiente para levar à formação dos produtos. Tá certo? Então, isso é o que você vai observar sempre que uma reação química estiver acontecendo. Segura aí só um pouquinho que eu vou controlar essa fera aqui. Pronto, pode falar. Professor, essa reação endotérmica e exotérmica é sempre nas duas? Não, ou Essa acontece um ou subida, acontece outra. essa subida efetiva é tanto em uma como na outra? Isso, todas partem do princípio que a reação acontecer. Então essa subida tem que acontecer tanto para um como para outro. A diferença é que né, você vai estar evidenciando uma reação que está liberando energia na forma de calor e a outra vai estar absorvendo. Beleza, obrigado. Nada. Certo, gente? Então vamos avançar um pouquinho. Então, nós vimos ontem, hoje eu trouxe uma imagem aqui um pouco didática para facilitar a compreensão dos tipos de reação química. Então, vou apresentar para vocês 5 tipos de reações importantes que acontecem dentro da química e vamos nos ater às formas de ocorrência, tá? De 2 delas, ou melhor, 3. Então, imagine que você, hoje no início, né, antes de começarmos a nossa aula, estávamos falando de gatos, né? Então, tá aqui, ó. Imagine que você tem aí um gato. Gato gosta de se alimentar de peixe. E aqui vai aparecer um gato feliz, um gato alimentado. Esse tipo de reação, quando você tem uma soma
tá certo? Nós vamos caracterizar essa reação como sendo uma reação de síntese ou adição. Então, sempre você vai ter uma espécie, né, uma substância. Deixa eu botar uma cor aqui para facilitar a nossa vida. Imagine que você tem aqui uma espécie A reagindo com uma espécie B. Seja lá quais forem, seja uma substância simples, uma substância composta. Não se esqueça, substância simples é aquela constituída por átomos do mesmo elemento químico. Já a composta, átomos de elementos químicos diferentes. Foi o nosso primeiro conteúdo, a primeira unidade que nós estudamos nesse curso. Vocês podem voltar depois, né, às videoaulas e estar relembrando se você está esquecido. Então tá aqui, ó. Tá aqui o gatinho, tá com fome, coitado. Ele vai se alimentar do peixinho. Coitado do peixe que vai ser o alimento, né, do gatinho. E aí teve energia suficiente, quebrou as ligações químicas, produziu essa quantidade de energia, alcançou isso aqui, gente, ó. Alcançou a energia de ativação. Foi suficiente para alcançar o complexo ativado e levar à formação do produto. Qualquer um dos tipos de reação sempre vai acontecer isso aqui, certo? Umas vão liberar energia, outras vão absorver energia, caracterizando o que aconteça. E aqui vai produzir o C, nós vamos chamar aí, que é o gatinho feliz. Quando isso acontece, a reação chama-se síntese ou adição. O outro ponto é como é que o pinto vai nascer, né? O pinto teve que ter o ovo, né? Então, o ovo vai se decompor, aí vai ficar o quê? A casca e o pinto que nasceu. Então, significa dizer aqui o quê? Quando você tem um único reagente produzindo mais de um. Então, a gente chama isso de decomposição ou análise. Tudo bem? Então, a mesma coisa aqui, você vai ter o C e agora você vai produzir o A mais o B. Agora você tem um cachorrinho que está lá feliz com o seu osso, mas ele quer algo mais apetitoso. Então, isso aqui é uma substância, isso aqui é outra substância. O que vai acontecer? Uma simples troca. O cachorrinho cansou do osso, deslocou o osso e agora está com a carne. Olha como ele saiu todo feliz. Olha a cara do coitado aqui, ó. Tava triste, tava querendo sentir um sabor diferente na boca. E aí o que acontece? Ele vem, faz a troca, ó, pela carne. E aqui você tem o que nós chamamos de reação do tipo simples troca ou deslocamento, ou ainda nós podemos caracterizar como sendo reação de oxidação-redução, que são reações de transferência eletrônica, tá certo? Quando dá elétrons, a gente diz que teve oxidação. Olha a palavra, oxidar, já termina com dá, ou seja, dá o quê? Elétrons. Então, oxidar dá elétron. Se ele deu elétron, tem alguém para receber. Quem recebe? Aquela espécie, né, que está caracterizando aí a reação de redução. Agora, essas reações, elas não acontecem a qualquer forma. Precisa ter algumas regras para estabelecer. E essas regras vão estar associadas ao princípio de reatividade. Essas reatividades podem acontecer tanto para o metal quanto para o ametal. E o que é uma reatividade? É a capacidade que uma espécie tem para deslocar a outra na reação química. E aí existe uma fila de reatividade. A fila de reatividade tanto tem para os metais como tem para os ametais. Sempre vai acontecer nessa sequência, pessoal. Metais alcalinos e alcalino terrosos. Quem não se lembra, alcalino e alcalino terroso, grupo 1 e grupo 2 da tabela periódica. É sempre mais favorável deslocar do que os outros metais. Então, ou seja, quem são os outros metais? O que não são alcalinos e o que não são alcalinos terrosos, que é maior que o hidrogênio, que é maior que os metais nobres. Metal nobre aqui a gente está falando de quê? Ouro, prata, platina, né? Desses outros elementos, tá certo? Então, um alcalino e um alcalino terroso sempre vai deslocar mais facilmente. E o que é que eu quero dizer com isso? É que ele tem uma reatividade maior. Então, para que esse tipo de reação aconteça, a carne tem que ter capacidade de deslocar o osso e deixar o cachorro feliz com a carne. Tá certo? Então, esse deslocamento acontece obedecendo a essa fila de reatividade. Para os metais,
metal alcalino, alcalino terroso, outros metais, hidrogênio e os metais nobres. Nobreza, lembra lá da rainha, tá certo? Que aí você vai pensar os elementos que estão aqui associados, tá certo? Ouro, platina, cobre, tá certo? Esses elementos vão entrar nessa região aqui. Aí, para usar metais, lembra dos elementos do grupo 17, que facilita a sua vida. Quem são os elementos do grupo 17? São os halogênios. Lembra do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, aquela musiquinha que eu falei para que vocês memorizassem a fila de eletronegatividade? Então aqui ele vai servir também. Então é só lembrar flu, oxigênio, cloro, bromo, iodo e enxofre. Essa é a sequência. Gente, o que é que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Foi falar da palavrinha aqui mágica, reatividade. Então esta palavra acontece nessa sequência. Professor, ainda não visualizei. Vamos botar um exemplo para facilitar a vida de vocês. Vamos colocar aqui Na mais HCl. Certo? Então tá aqui, ó. Na é um metal, tá certo? Lembra, metal sempre vai trocar de lugar com metal. E a metal vai trocar de lugar com a metal. Então, se o elemento que está aqui no início, ele pode aparecer aqui também, gente. Olha aqui como tal. O HCl é como se fosse o cachorro e o osso. E o Na é a carne. Tá certo? Então, tanto faz botar aqui como botar aqui. Na matemática, quando você tem A mais B e B mais A, vai dar a mesma coisa. Então, aqui, o princípio é semelhante. Certo? Então, o que vai acontecer? Você vai ter o sódio e vai ter o HCl. Para que essa reação aconteça, aí você se pergunta, será que o sódio tem capacidade de deslocar o hidrogênio nessa reação? Ele só vai ter capacidade se ele for mais reativo. A resposta sua sempre vai ser essa. Professor, e quando é que eu sei que ele é mais reativo? Vamos observar essa fila aqui, ó. Olha onde está o sódio. O sódio está aqui, é um metal alcalino. Olha onde está o hidrogênio, está depois. Então, esses elementos são maiores do que esses, são maiores do que esses. Ou seja, tem capacidade de reagir facilmente na reação. Como ele está sendo comparado com este, o que é que acontece? Vem antes do que esse. Então, ele reage, tem capacidade de deslocar outro elemento na reação. Então, essa reação só vai acontecer porque o sódio é mais reativo do que o hidrogênio. O que é que eu quero dizer com isso? Que ele tem capacidade de deslocar o hidrogênio nessa reação. Então, ele tem capacidade de fazer isso aqui, ó. Vai aqui colocar o hidrogênio e vai ter uma nova combinação decorrente dessa simples troca que aconteceu aqui. NaCl. Depois a gente pensa no balanceamento. Estou mostrando para vocês apenas que você tem que analisar sempre. A reação vai acontecer? Pensa na fila de reatividade. Se ela obedecer a esse princípio, acontece. Agora, pensa se fosse o contrário, gente. Você tivesse aqui hidrogênio e você tivesse aqui NaCl. Olha bem o que está acontecendo aqui. Ó. Na fila de reatividade, o hidrogênio está depois, ó, e o Na vem antes. Então, hidrogênio tem uma reatividade menor do que o NaCl. Então, ele não vai ter força nenhuma para nesta reação deslocar. Portanto, quando isso acontece, essa reação não tem capacidade de levar à formação de produtos. Eu estou querendo dizer para você isso aqui, ó, que no momento da colisão não teve, cadê o diagrama? No momento da colisão não teve energia suficiente para alcançar o complexo ativado. Então não tem condição de levar à formação de produtos. É isso que eu estou querendo chamar a atenção para vocês. Então, novamente, vou repetir aqui para que isso fique bem claro. Olha só, eu agora inverti a situação. Eu coloquei hidrogênio com NaCl. Será que essa reação vai acontecer? Primeiro que é uma reação de quê? De simples troca. Então, existe ordem de prioridade a ser observada. Olha como é essa ordem de prioridade. É uma fila de reatividade. O metal alcalino, grupo 1 e grupo 2. Pode até anotar aí no material de vocês. Ó. Grupo 1 e grupo 2 da tabela periódica. São sempre os mais reativos.
maior que os outros metais. Quem são os outros metais? Os de transição, né? Tem um monte de elemento de transição e alguns outros que já estão lá perto dos ametais. Aí vem o hidrogênio, que é o divisor de águas, e depois os metais nobres. Então a sequência é essa. Na fila de reatividade para os não metais, aqui não aconteceu de ter não metal, mas se tivesse, é a mesma forma de raciocínio. Tem que ter, olha, o Flu só consegue reagir com o oxigênio porque ele vem antes na fila, ó. Então aumenta a reatividade nesse sentido aqui. Então, Flu tem capacidade de deslocar o oxigênio, tem capacidade de cloro, bromo, iodo e enxofre. Mas enxofre tem capacidade de reagir com o Flu, de deslocar ele? Não. Por quê? Porque ele é menos reativo do que o Flu. A mesma coisa aqui. Então, no primeiro exemplo foi Na mais HCl. Por que isso aqui se formou? Porque observando a fila de reatividade, o sódio, que é um metal alcalino que está inserido no grupo 1 da tabela periódica, ele é mais reativo do que o hidrogênio. Então, ele tem capacidade de deslocar ele nesta reação. O que é deslocar? Liberar ele para que tenha essa nova recombinação aqui, para que aconteça isso aqui, ó, e leve à formação de produtos. Tá certo? Então, o contrário não acontece. Por quê? Você pode até simular no laboratório, você vai ver que não vai acontecer. Porque hidrogênio não tem capacidade de deslocar o sódio nessa reação. Por quê, professor? Porque na fila de reatividade, o hidrogênio aparece depois. Ou seja, hidrogênio é menos reativo do que o sódio. Isto é fato suficiente para mostrar que esta reação não vai acontecer. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que sempre quando for obtido, né, produto de reação, moléculas biatômicas, que é isso? Nós já falamos, quando falamos lá nos óxidos, né, moléculas que tinham 2 átomos, não é? Então agora nós estamos falando de biatômica, tem 2 átomos juntinhos. Então esses elementos aqui, gente, na reação, nunca vão aparecer assim sozinho, ó. H, O, F, Cl, Br, I, vão sempre aparecer na forma de molécula biatômica. Então, se você observar que tem produção de hidrogênio, já bota um 2 do lado dele. Produção de nitrogênio, oxigênio, flu, cloro, bromo, iodo, já coloca um 2, porque são substâncias gasosas, tá certo? Então, não existe na forma elementar, como está aqui. Tem que ser na forma molecular. E para ser na forma molecular, tem que colocar um 2, tá certo? Porque é uma substância simples. Desse jeito aqui, é um elemento químico. E não tem condição de produzir um elemento químico, a não ser na forma combinada, com outro átomo igual, formando uma molécula biatômica, tá certo? Então, H2, N2, O2, F2. Preste atenção, apareceu esses elementos sendo produzidos no lugar desse H aqui. Poderia ser outro elemento desse aqui. Então, já bota o 2 do lado dele. Pergunta, até aqui tudo bem? Essa fila de reatividade aqui, o exercício acaba te dando uma orientação para isso, tá? Para facilitar. Como eu sempre defendo a ideia de que tabela não é para decorar, tabela é para consultar. Pois não? Professor, foi o que mesmo que você tinha falado na hora, grupo 1 e grupo 2, é o quê? Alcalino, grupo 1, alcalino terroso, grupo 2. Lembra da tabela periódica? Grupo 1, grupo 2. Grupo 1 são os metais alcalinos. Grupo 2 é alcalinos terrosos. Entendeu? Sim. Ok? E o último tipo aqui é o contrário agora. Você tem um coelho com a carne e um cachorro com a cenoura. Tá trocado aqui o negócio, né? Porque geralmente, não quer dizer que o cachorro não possa comer uma cenoura, mas no termo geral, o coelho é que gosta de comer cenoura e o cachorro de comer carne. Então tá trocado. Então essa reação aqui, certo? Vai acontecer quando você tiver essa dupla troca, ou também chamada de metátese. Então, o coelho deveria estar com a cenoura e o cachorro deveria estar com a carne. Aqui eu vou chamar a atenção diferente desse aqui de cima. Aqui você vai ter uma substância simples e uma substância composta. Aqui você vai ter composto e composto.
Tá certo? É como se você tem AB mais CD produzindo DB, ou melhor, esse vem para cá e esse vem para cá. Então vai produzir CB mais AD, certo? Então, AB mais CD produz CB mais AD. O que aconteceu? Uma dupla troca. Lembra, cátion sempre vai trocar a posição com cátion, ânion com ânion, certo? Então, você tem aqui, esse A veio para cá e o C veio para cá. Então, a troca acontece assim. Vai trocar esse com esse. Então, esse vem para o lugar dele e ele vai para o lugar onde ele estava. E gera a reação. Esse tipo de reação aqui também tem algumas evidências para acontecer. Algumas evidências para ele é diferente daqui de cima. Aqui, por exemplo, a gente vai olhar o conceito de solubilidade que nós falamos na tabela de solubilidade de sais. Tem uma tabela bem grande. Então, a gente consulta essa tabela e verifica. O que é que eu quero chamar a atenção para você? Nunca esse tipo de reação vai acontecer se dois compostos solúveis forem formados. Então, nunca vai acontecer. Tá certo? Então, memorizem isso daí. Se você tiver a produção de duas substâncias compostas que são solúveis em água, que a gente está falando aqui de reação em meio aquoso, essa reação na prática não acontece. No papel a gente pode até mostrar como acontece, tá certo? Mas se isso aqui for solúvel e isso aqui também for solúvel, reação de dupla troca não acontece na prática. E quando é que vai acontecer, professor? Quando pelo menos uma dessas for insolúvel. Ou quando tem a formação de gás, por exemplo, CO2, tiver liberação de CO2, composto que é pouco volátil, tá certo? Então, a gente vai falar disso quando chegar, né, esse tipo de reação. Fica mais claro para mostrar para vocês, tá certo? Então, são esses 4 tipos, está aqui bem claro. Síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca, que é sinônimo de deslocamento, oxidação, redução. Tem que observar a fila de reatividade. O que é reatividade? Capacidade de deslocar um elemento numa reação química. Então, se o elemento que está aqui, né, ele tiver capacidade de deslocar o outro, ou seja, se ele for mais reativo, ele vai deslocar e vai levar à formação dessas substâncias, obedecendo o que nós já colocamos aqui como princípio, né, de ocorrência de reação. Isso vale tanto para os metais quanto para os não metais, que é sinônimo também de ametal. Na dupla troca, já está dizendo o nome, são duas substâncias compostas, onde um dos elementos vão trocar de lugar, gerando as novas substâncias. Mas não pode jamais aparecer o quê? Dois compostos solúveis, tá certo? Depois você olha lá no material aquela tabelinha de solubilidade, que aí isso é importante para você verificar se na prática essa reação aconteceu. Se você tiver no laboratório é uma maravilha, porque quando você misturar e você identificar essas evidências aqui, então você já comprovou que a reação aconteceu. Se não, no campo teórico, tem que observar os princípios que são estabelecidos para a identificação de ocorrência de reações. Ok? E não esquecer jamais, quando aparecer como produto de reação, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, iodo, sempre na forma de molécula biatômica. Sempre nessa forminha aqui, certo? De molécula biatômica. Ok? Bom, e o outro tipo de reação que nós falamos ontem, que eu vou falar novamente, são os tipos de reação de combustão. Toda vez que falar em combustão, a gente está falando de queima. E quando se fala em queima, a gente tem que lembrar que é uma reação que vai liberar energia. É uma reação exotérmica. Então, você tem aqui os reagentes, tem aqui os produtos. Sempre você vai ler, essa molécula reage com essa outra, produzindo essa molécula, mas essa outra molécula em uma quantidade específica, né, para cada uma delas. A gente ainda não está falando nesses elementos que estão aqui do lado, que são os coeficientes estequiométricos. Quando você verifica 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7, 2 vezes 2,
4, com mais 3 aqui, 7. Então, tem 7 oxigênio de um lado e 7 oxigênio do outro. Como você verifica, olhando para o gráfico de energia, que essa reação liberou energia ou absorveu? Olha para isso aqui, ó. ΔH. Se o ΔH for menor, então quer dizer que é exotérmica. Se ele for positivo, endotérmica. É uma forma de identificar olhando somente para a reação química. Então, se o ΔH for negativo, ou seja, menor do que zero, é porque houve liberação de energia na forma de calor, tá certo? Então, reação exotérmica. Se fosse positiva, endotérmica. Mas como se trata de uma combustão, sempre esse valorzinho aqui vai ser negativo. Ok? Então, aqui estão as moléculas reagentes e aqui as moléculas produto, porque essa reação aconteceu, porque obedeceu isso aqui que nós já discutimos. A colisão foi efetiva, houve liberação de energia suficiente para alcançar o complexo ativado, rompendo, né, com todos os princípios, levando à formação de produtos. Certo? Então, no caso da reação de combustão, nós falamos que essa combustão pode ser completa e pode ser incompleta. Independente que ela seja completa ou incompleta, o triângulo do fogo tem que ser obedecido, senão essa reação não vai acontecer. E o que é o triângulo do fogo? Combustível, comburente. O triângulo aqui ele não representou, mas subentende que é uma reação de combustão. Então, tem um triângulo aqui para representar, né, o aquecimento e levou à formação do produto. Então, tem esses 3 ingredientes aqui, fechou o triângulo, tem reação química acontecendo. Ok? Se ela for completa, sempre vai produzir CO2 e água. E se ela for incompleta? Vai produzir água, mas vai produzir o quê? Monóxido de carbono e carbono. Mais quem? H2O. Certo? Então, combustão completa, independente dos reagentes aqui, sempre vai ter o combustível, comburente e o fogo. Vai produzir CO2 e água. Incompleta, tem que ter o combustível, comburente e fogo, mas não vai produzir CO2. Pode produzir CO e água, e pode produzir carbono ou fuligem, né? E água. Depois a gente só faz balancear essas reações. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem? Acho que está tudo bem. Perfeito, professor. Agora, como que nós vamos balancear uma reação? Aí tem uma regrinha básica, tá? Para a gente não estar decorando esse monte de palavras aqui, a gente traduz isso nesta palavrinha mágica aqui. Lembrando que o balanceamento que nós estamos falando aqui é por tentativas. O que é algo por tentativa? Já não já está dizendo, você vai tentando, vai botando um valor aqui, vai multiplicando aqui, vai fazendo aqui uma operação, até verificar que a quantidade de átomos que está no reagente é exatamente igual à quantidade de um determinado átomo que está no produto. Por exemplo, se tem 3 hidrogênio no reagente, tem que ter 3 no produto, não pode ter número diferente. Por isso o nome, balanceamento. Gente, isso aqui é tão importante que você não tem ideia. Numa indústria, imagine se era para você ter colocado 3 quantidades de um ingrediente para produzir um tecido e você botou 5. Aí eu vou botar 5 que é para melhorar a produção. Se você não se atentar que precisava somente de 3 para produzir aquela calça, a calça vai sair com defeito. Então isso aqui é muito importante. Balanceie sempre a reação química para poder realizar qualquer procedimento estequiométrico que você venha querer alguma resposta, alguma interpretação de algo no campo químico. Na vida como um todo também a gente tem que se atentar para isso. Então a sequência é o macho. Primeiro você balanceia os metais, depois vem os ametais, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Geralmente, quando você balancear o hidrogênio, o oxigênio ele já vai estar balanceado. Não vou nem ler isso aqui, olha. Botei para depois vocês, com cuidado, façam a leitura. Mas eu vou traduzir tudo isso que está aqui nessa linguagem aqui. Primeiro começa pelos metais, depois vamos para os ametais. Na sequência vem o carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí você pergunta, professor, mas carbono, hidrogênio e oxigênio são ametais? São, mas a sequência é ametais, depois esses outros ametais, tá certo?
Então, lembra da palavrinha macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos praticar um pouquinho? Olha aqui esse exemplo. Obtendo produtos de reações químicas e balanceadas. Vamos se lembrar de uma coisa que nós já vimos na unidade passada, que é o conceito de dissociação. Tá certo? O que é dissociação, gente? Tá aqui a substância, você vai separar cátion e ânion. E depois nós vamos recombinar. Por que eu vou ensinar desse jeito? Porque você não vai errar mais nunca e isso aqui vai sair naturalmente quando você faz este procedimento, certo? Então, o balanceamento vai sair naturalmente se você seguir pela dissociação com as substâncias envolvidas. Vamos lá, o que o professor está querendo dizer com isso? Se eu perguntasse que tipo de reação pode acontecer aqui? Adição, deslocamento, simples troca, dupla troca. Aí você olha, aqui é uma substância simples, aqui é uma substância composta. Então, sempre que tem uma simples com uma composta, simples troca ou deslocamento ou oxidação, redução, todas essas aqui são exemplos desse tipo de reação. Agora vamos falar obter o produto. Será que ferro tem capacidade de deslocar o hidrogênio na reação? Aí você lembra lá da fila. Vou mostrar de novo para que você veja. Metal, grupo 1, grupo 2, outros metais, hidrogênio e os metais nobres. O ferro está aqui dentro de outros metais. E quem vem na sequência é o hidrogênio. Então, ferro está antes de hidrogênio. O que quer dizer? Que ele é mais reativo, portanto, tem capacidade de deslocar ele na reação. Então, essa reação só vai acontecer porque o ferro é mais reativo do que o hidrogênio. Então, vou ensinar vocês de uma forma bem prática. Olha para cá. Vou colocar aqui o HCl e vamos dissociar ele. Ele dissocia em quem? H. Não é assim? Cl-. E o outro é o ferro. Gente, ferro é metal. Metal tende a ganhar ou perder elétron? Perde. Perde elétron. Na química, perde. Vai gerar alguém com carga positiva ou com carga negativa? Positivo. Positivo. Vamos botar aqui o ferro. Lembra que o ferro está no bloco D da tabela. Então, como ele está no bloco D, geralmente são 2 elétrons que tem na camada de valência, tá? Então, vamos botar aqui 2+. Certo? Então, está aqui H+ e Cl-. Agora, nós vamos fazer uma recombinação. A carga positiva de um vai se agarrar com a carga negativa do outro. Certo? De novo, carga positiva vai se agarrar com a carga negativa. Então, quem é que vai se agarrar com quem? Esse aqui vai tender a se agarrar com esse. E esse vai ficar sozinho. Porque lembra que o princípio não é esse aqui, ó? Esse vai atacar esse aqui. E vai mandar ele embora. Certo? Então, o ferro vai atacar o hidrogênio e vai liberar ele na reação, na forma de hidrogênio. Olha aquela palavrinha que eu já disse para você. O hidrogênio, quando ele aparece, ele vai existir sozinho. Olha, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Quando aparecer sozinho na reação, bota o 2 do lado dele, porque é molécula biatômica. Certo? Então, isso aqui vai se transformar nisso aqui. Isso aqui é como se fosse um rascunho que eu estou fazendo para dizer tudo certinho aqui na frente. Então, qual vai ser o produto dessa reação? H2, que é um gás. Vou até botar uma setinha inclinada aqui para cima, porque ele está sendo liberado.
Mas, preste atenção agora, ó. Isso vai se juntar com isso. Essas cargazinhas que estão em cima, o lugar delas era onde? Se elas aparecem aqui em cima, o lugar delas era onde? Nós já estudamos isso. Né? Lá embaixo. Embaixo. Né? Embaixo. Então, esse 2 vem para cá, esse 1 vem para cá. Então, vai ficar FeCl2. Vamos repetir até aqui para que todo mundo acompanhe. Tá aqui os reagentes. O que eu quero encontrar do outro lado? Os produtos. Obter os produtos. Então, você vai olhar cada espécie separado. Essa espécie aqui está sozinha. É um metal. Metal perde elétron. Se ele perde elétron, ele pode... Qual é a possibilidade dele nessa reação? É de se transformar em alguém que tem carga positiva. Então, tá aqui. Ferro tem capacidade de perder elétrons. Quantos elétrons ele pode perder? 2. Então, por isso que tem aqui ferro 2+. Certo? E o HCl, você dissocia ele. H+, mais Cl-. Combina a carga positiva com a carga negativa. Então, está aqui combinado. Já sabe que vai combinar esses dois, porque tem a atração eletrostática aqui. Certo? E o hidrogênio nunca pode aparecer sozinho. Então, o hidrogênio sempre vai aparecer na forma de H2. Ok? Então, nesse caso, lembrando que essa história de aparecer com o doisinho são só para esses elementos aqui, ó. Flúor, cloro, bromo, iodo, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. São esses elementos, tá? Combina agora, ó. Hidrogênio vai se transformar em uma molécula neutra, que é o H2, mais Fe com Cl se combina FeCl2. Agora eu quero saber se essa reação está balanceada. Agora é contar, gente. Matemática. Vamos contar. Um ferro. Um hidrogênio, aqui tem 2. Opa, se aqui tem 1 e aqui tem 2, o que é que eu tenho que fazer aqui? Botar o 2 ali no outro também. Botar o 2. Só que tem um negocinho que a gente não seguiu. Olha o macho. Primeiro são os metais. Começar com os metais. Então tá aqui, começamos, né? Ferro, ferro. Beleza. A metal, quem é a metal que tem aqui? Cloro. Professor, mas hidrogênio não é a metal também? Mas na fila o hidrogênio vem depois. Então, o ametal é quem? Cloro. Cloro tem quantos aqui? 2. Quantos cloro tem aqui? 1. Então, eu preciso botar um 2 aqui. Mas, professor, se eu fizesse daquele outro jeito, não ia dar a mesma coisa? Ia. Mas é só para lembrar para você como funciona isso aqui. Certo? Então, 2 cloro, 2 cloro. O próximo é carbono, não tem. Hidrogênio, tem. Então, tem 2 hidrogênio aqui, 2 hidrogênio aqui. Acabou, está tudo certinho. Então, respondeu as duas coisas. Ó. O produto da reação é esse e a reação está balanceada. Está balanceada agora porque nós colocamos esse 2 aqui. Senão, ela estava desbalanceada. Tudo bem, gente? Então, olha as perguntas. Ó. Obtém o produto da reação química devidamente balanceada. Então, você fez esse procedimento aqui para facilmente encontrar isso aqui. Está aqui o produto. Está balanceado? Não. Então, conta. Então, você saiu lá contando, verificou que precisava de um 2 hidrogênio aqui, porque tem 2 hidrogênio aqui. Ok? Então, está devidamente balanceada. Pensem agora essa daqui. Como vocês fariam? Lembrando que é uma reação. A primeira pergunta é, será que o zinco tem capacidade de deslocar o cobre? Aí você lembra, zinco, naquela fila, são outros metais. E o cobre é um metal nobre, tá aqui. Então tá tudo beleza. Ó. O que tem antes é mais reativo do que está lá depois. Então a reação acontece. Se fosse o contrário, não acontecia. O que é que eu quero dizer? Se o cobre tivesse aqui e o zinco tivesse aqui, não acontecia. Por quê? Porque cobre é menos reativo do que zinco. E aí não ia não ia conduzir a produção de produtos nessa reação. Certo? Então tá aqui. Vamos fazer a mesma coisa que nem fizemos em cima. Ó.
Vamos abrir uma lacuna aqui, um parêntese. E nós vamos colocar exatamente os elementos que estamos identificando. Vou colocar o cobre. SO4. Agora eu quero ver que vocês estão atentos mesmo. Vai ficar aqui o cobre mais SO4. Gente, qual o número que vai vir aqui para cima do cobre? Qual o nome que vem? Qual o elemento aqui? Tem um 1 aqui no final, né? Tem um parêntese aqui envolvido e um no final. Lembrando que esse 4 é a quantidade de oxigênio. Mas eu estou olhando isso aqui, ó. Então, tem um aqui no final. Então, vai ficar mais um aqui. Se aqui é mais um, aqui é menos um. Agora, lembra uma coisa. O enxofre está lá no grupo 16 da tabela. Então, ele tem 6 elétrons. Para ele ficar estável, alcançar a configuração dos gases nobres, né, 8 elétrons, ele precisa ganhar 2 e não 1. Então, aqui você vai ter que botar um 2. E se bota um 2 aqui, tem que botar um 2 aqui também. Certo? Então, aqui é cobre 2+. E o outro aqui é o zinco. Mesma coisa do ferro. Aqui vai ficar zinco 2+. Tá certo? Zinco está lá no bloco dos elementos de transição. Então, zinco 2+, ele vem para cá, 2 elétrons. Agora, combina o positivo com o negativo. Ó. Esse se combina com esse. Certo? E vai liberar isso aqui sozinho. Então, você vai ter lá o cobre. Mais Ô, professor, no caso, o primeiro sempre se combina com o último? Que nem o zinco combina com SO, né? Isso, combina com esse. Por quê? Porque ele vai Que trocar de nem o lugar com ferro. esse e mandar esse aqui embora. Uhum. Certo? O primeiro Beleza. sempre combina com o último. Isso. Certo? Então, tá aqui ZnSO4. Aí alguém vai dizer, professor, mas não tem um 2 aqui, não tem um 2 aqui? Tem. Tem. Mas quando você botar 2 aqui e 2 aqui, pode simplificar ficando isso aqui. É a mesma coisa como tá aqui. É porque antes tinha 2 aqui e 2 aqui. Então, ficou exatamente isso aqui, ó. Cu mais ZnSO4. Ok? Agora está balanceado, vamos olhar. Aí, ninguém perguntou, né? Professor, Primeiro metais. mas aqui não era Cu2+, por que não botou o 2+ aqui? Porque isso aqui é na forma em solução. Quando você colocou na prática, olha, tinha o mais. Ele sempre vai se converter nisso aqui. Neste caso aqui, você sempre vai no sentido de descarregar essa carga. Descarregar a carga é deixar zero aqui em cima. Sempre vai acontecer isso, vai descarregar. Então, cobre 2+, você vai representar ele na forma de cobre metálico, tá certo? Como com a cargazinha zero aqui. Sempre no sentido de descarregar, tá certo? Então, se aqui é positivo, vai ter que chegar em zero. E quando ele chega em zero aqui em cima, é porque botou um 2 aqui do lado. Professor, por que o cobre não coloca? Cobre não está naquela forma de gás, né? Como esses elementos aqui. Cobre é um metal. Então, por isso que está desse jeito aqui. Certo? Então, está aqui esse outro elemento, mais ZnSO4. Segue primeiro metal. Então, zinco tem um, tem um. Cobre também é metal. Aqui tem um, aqui tem um. Agora, vamos para os ametais. O enxofre tem um aqui, tem um aqui. Depois vem carbono e hidrogênio. Não tem. Tem oxigênio. 4 e 4. Então, está tudo certinho, tudo bonitinho. Anotem essa daqui para que vocês tentem fazer para que a gente faça a verificação na próxima aula.
Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Ô, professor, o senhor pode falar de novo sobre esse aqui que o senhor disse que esse 2, né, não vai lá para cima. Isso, porque né? sempre você vai descarregar. O que é descarregar alguma coisa? Imagina você tem um radinho em casa, tocando. Tá lá, você dançando, animado, ele tá carregado. Tem uma carga lá em cima, tá mostrando que tem carga. Aí, à medida que vai tocando, a bateria não vai descarregando. Então, sempre vai no sentido de descarregar. Tá certo? Por quê? Porque é uma reação de deslocamento. Então, você vai deslocar ele. Quando ele desloca, a tendência aqui vai ser perder esses elétrons. Quando ele perde esses elétrons, ele vai aparecer numa forma neutra, sem os elétrons. Que por isso que eu estou usando a palavrinha descarregar. Então, você vai descarregar isso aqui. Ou seja, tem duas cargas positivas, vai chegar em zero. Professor, então se tivesse uma carga negativa aqui em cima, ele ia recarregar de novo? Aí você ia ter sempre no sentido de descarregar. Seja positivo, seja negativo, você vai ter, ou ganhando ou perdendo, vai ter que representar ele na forma neutra. Tá certo? E a forma metal neutra, a metal? Metal a metal. Certo? Sempre o elemento aqui, se ele tiver positivo, vai chegar aqui na forma neutra. Se ele tiver negativo, também você vai chegar numa forma neutra para ele. Certo? Certinho? Ô, professor, mas esse de cima, esse hidrogênio, que foi o 2 para baixo, o senhor me explica o motivo dele, por favor? Ele é H+. Toda vez que for hidrogênio, isso aqui que eu já disse, ó. Apareceu hidrogênio, cloro, bromo, iodo, flúor, oxigênio ou nitrogênio, independente do que tem aqui em cima, sempre você vai representar do outro lado o elemento e o 2 embaixo, na forma biatômica. Ah, sempre. Porque ele está representado lá, né? Isso. Entendi. Então, isso só acontece quando é flúor, cloro, bromo, iodo. Nitrogênio, gás oxigênio, gás hidrogênio, gás flúor, cloro, bromo, iodo. Aqui não tem gás cobre. Cobre é um metal. Então, ele representa sem nada. Purinho aqui, como ele está. Se fosse zinco aqui, zinco. Ferro aqui, ferro. Certo? Prata, prata. Ia ficar tudo tranquilo. Pois não? Professor, por que no B, na letra B aí, Sim. certo? Tem um ZN, certo? Aí, por que o CU veio primeiro? Tanto faz. Eu achava Você poderia que seria... botar isso aqui e o outro depois. Tanto faz. Ah, tanto faz? Ah, não, então beleza. Certo? Beleza. Você poderia botar Beleza. isso aqui, ó. Aqui e o cobre depois. Não tem problema nenhum. Certo, beleza, perfeito. Certo? Só combine certo. O positivo vai buscar esse aqui, ó. Sempre aqui, ó. Esse vai trocar de lugar com esse, com o cobre. Então poderia, com o cobre. então poderia ser ZnSO4 mais Cu. Perfeitamente. Dá no mesmo. Tá bom. Obrigado. Certo? Gente, anote esse aqui para que vocês possam pensar um pouquinho e discutirmos na próxima aula. Então, nós vamos encerrar a aula por aqui e voltamos a discutir isso na próxima semana. Espero que vocês guardem isso aqui com bastante carinho, reflitam e possam trazer uma solução. Quais são os produtos dessa reação aqui? Sódio mais H, OH, o que será que vai produzir? E apresente ela devidamente balanceada.